pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina Modelo de Gestão, aqui pelo curso Técnico em Administração, ministrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, na modalidade EAD. Então, sem mais delongas, está aí na tela de vocês a nossa ementa, os temas que iremos trabalhar hoje. Vamos falar sobre o gestor e os desafios e uma abordagem básica sobre estratégia. Bem, de que forma que a gente vai desenvolver esse conteúdo, né, pessoal? A partir da discussão de várias ferramentas e teorias. Então não deixe de ler o material didático, né, que a gente indicou na atividade lá dos fóruns. Troque uma ideia com o seu tutor de sala, com seus colegas, discutam sobre os assuntos. Tentem discutir coisas práticas que estão aí ao redor de vocês sobre a realidade das empresas da sua cidade, tá bom? Convivendo, discutindo sobre a relação das empresas, né, sobre o mercado, sobre a economia, é que a gente vai desenvolver mais a praxis da administração. Então, nessa aula, vamos conhecer alguns modelos de gestão da administração moderna, lembrando que novos modelos estão sempre surgindo e que os que aqui serão discutidos foram acolhidos por sua repercussão no mundo empresarial. Isso aqui foi um texto já extraído da nossa própria apostila. Então, parte aqui eu extraí da própria apostila, outros conteúdos eu dei uma garimpada na internet em outros materiais que eu já tinha aqui sobre o mesmo tema dentro dessa disciplina. Então, vamos ver aí cada um desses conteúdos aí. Então, primeira parte, né, envolve aí a gestão por competência. Então, na atualidade, é um desafio do gestor, do administrador, conseguir pessoas com perfil adequado para as funções, né, que a empresa criou através do organograma, os cargos. Ou seja, aquele cargo precisa de um perfil mais adequado. Então, preciso de pessoas que tenham competências, né, habilidades e atitudes compatíveis com aquele cargo. Então, esse é um modelo de gestão que surgiu devido à evolução e intensificação tecnológica que estamos vivendo nos dias atuais, né? Suas principais ideias são: o desempenho empresarial é resultado da maneira por meio da qual a organização mobiliza seus recursos para atender os clientes. Então, pessoal, diferentes empresas nos seus segmentos, né, nas suas cadeias produtivas, eles têm comportamentos, né, climas organizacionais diferentes, e para cada um deles adapta-se melhor aquilo que encaixa aquela realidade. Por exemplo, numa sala de vendas, né, numa sala de vendas, onde você tem lá um gerente de vendas, um supervisor de vendas, os vendedores, auxiliares, né, ou repositores. Então, penso aí que esse momento é um momento de muita energia, em que as pessoas trocam informações, tem grito de guerra antes de sair para a rota, tá bom? Então, como diz aqui, o desempenho empresarial, né, é resultado da maneira por meio da qual a organização mobiliza seus recursos para atender os clientes. Então, essa mobilização, ou seja, a motivação das pessoas para executar e alcançar determinada meta, para cumprir os objetivos organizacionais, tem uma relação muito grande com isso que a gente está falando. O que mais? A mobilização dos recursos humanos, financeiros, materiais, tem como foco a busca da criação de diferenciais competitivos. Então, inovar é preciso, né? Então, fala-se muito em benchmark. Hoje vamos aprofundar mais sobre o que é o benchmark, que, resumidamente, é você pegar práticas, coisas que já estão dando certo e adaptá-las, melhorá-las aí para dentro da realidade do seu negócio, né, do seu mercado. E, por fim, utiliza da avaliação do desempenho para identificar as competências necessárias ao atingimento dos objetivos da empresa. Ou seja, criou a estrutura, vê o que realmente é preciso, né, daquelas funções, já que tem um alcance de objetivos. Então, é preciso encontrar pessoas certas, capacitadas, com perfil alinhado àquela demanda daquele cargo, né, para aquelas atividades do dia a dia. Então, a gestão do conhecimento, esse é outro modelo que devemos conhecer, pois ele está preocupado em localizar e observar o conhecimento que está dentro da empresa, o capital intelectual, né, intangível.
O objetivo é de que ele não se perca. Quantas vezes não vimos um funcionário sair da empresa e levar com ele o conhecimento sobre a função que exercia? Aí quem ocupar seu lugar começará do zero. A ideia é construir uma rede de conhecimento e promover a inovação. Então não é interessante para nenhuma organização perder os seus talentos. Então demora-se muito para a empresa moldar um funcionário com conhecimentos, né, para cumprir aquelas tarefas, entregar resultados, entender a dinâmica do negócio. Daqui a pouco ele é seduzido por outras propostas do mercado de trabalho e aí ele é tirado ali daquela organização e quebra aquele ciclo, aquele andamento daquele processo, né? Então aí a empresa passa por um processo aí de ter que realocar uma pessoa e essa pessoa pegar aquele ritmo, né, o know-how daquela função. Então, é muito comum a gente ver também no mundo dos negócios, se você tem à frente da sua empresa um gerente e esse cara ele mobiliza bem, está fazendo um bom trabalho, uma outra empresa que é concorrente, ela tenta seduzir esse cara, tirar ele da sua empresa, fica ali pouco tempo com ele na empresa dele e depois mete o pé no cara, né? Isso é mercado, né? É competição e tem essa coisa acirrada de fato. Então, para que isso aconteça, né, para que a gente faça uma gestão por competências, é preciso que você, como gestor, dê condições para a criação de um ambiente de inovação, criar na empresa meios de incentivar o compartilhamento do conhecimento que os funcionários possuem. A gente sabe que no Brasil é um pouco difícil isso para as microempresas, né? Ainda não tem condições organizacionais que favoreçam esse ambiente. A administração dos recursos humanos, nesse modelo, foca no desenvolvimento de programas de treinamento que desenvolvam habilidades, competências, conhecimentos necessários à inovação. Lembrando, como eu disse, né, o gestor ele tem que ter habilidades técnicas, humanas e conceituais ligadas ao negócio, isso em diferentes níveis departamentais, né? O que mais? Agora vamos falar sobre um outro conceito, né, da administração moderna, que é a administração holística. Então esse modelo nasceu na segunda metade da década de 1980, na busca da integração de capital, trabalho e sociedade. A ideia é trabalhar de modo a construir uma visão do todo da empresa. O próprio nome já diz, holística, ou seja, o todo, né? Uma das principais características é a diminuição dos níveis hierárquicos, ou seja, aquela aplicação do downsize, vou explicar mais sobre isso, e de cargos, para que a comunicação e as decisões dentro da empresa se deem de maneira rápida e efetiva. Na verdade, a administração holística, ela está atrelada ao downsize, né? Ao achatamento para a melhoria da comunicação e também eu enxugar os cargos da minha empresa. Então, para isso é necessário dar às equipes autonomia para que passem a trabalhar de forma mais autogerenciada e passem também por rodízio de funções. Ou seja, você tem projetos e essas pessoas mudam de função dentro desse projeto. Ora, em um momento eu posso ser coordenador do projeto, outra hora eu posso estar somente como colaborador na parte de programação ou design, enfim, ou mesmo pesquisador, ou testador mesmo do programa, enfim. Assim, todos acabam por se comprometer com o trabalho e com a empresa, né? Porque você não fica estagnado fazendo apenas uma coisa. A todo tempo você está sendo desafiado e passando por ciclos de aprendizagem diferentes, né? Também temos o conceito de administração virtual, que esse surgiu na década de 1990 em busca da flexibilidade. Aqui o foco da gestão é mobilizar parcerias, tanto externas como internas ao negócio. A ideia é criar uma rede de empresas, ou seja, um network, em forma de parceria para garantir a sobrevivência de todas as organizações. Em teoria dos jogos, o pessoal fala muito sobre isso, né? Então, indico a vocês que assistam Uma Mente Brilhante, dentro de teoria dos jogos, né? Que traz aí teorias dentro de microeconomia, sobre a importância das parcerias no negócio. Às vezes, não é bom um ganhar e um perder, é sempre haver um consenso em que todos ganhem. Então, nesse modelo, as empresas vão compartilhar resultados, custos, riscos, em um modelo de gestão altamente embasado na tecnologia da informação, pois não há necessidade da presença física dos envolvidos. É o trabalhador à distância e virtual. Então, vivemos uma época de pandemia,
onde as pessoas trabalharam em home office. Eu pude presenciar, né, a prática disso aí em uma grande empresa. Enfim, eu trabalhei numa indústria de grande porte e lá esse grupo ele tem várias unidades em estados diferentes. Então compete uma planta com outra. Então há um ranking de competição, de indicadores, e a gente sempre se reunia através, né, de plataformas virtuais, onde passávamos por indicadores, tínhamos o feedback dos nossos gestores, enfim, apresentávamos planos de ação, e, enfim, na verdade, as oportunidades que a gente tinha de melhoria. Assim que se fala na linguagem prática, né? Depois, é claro que nossas empresas também não estão preparadas para esse formato virtual. Ainda temos a cultura de que o funcionário tem que bater o ponto, e a situação piora quando se fala em parcerias. É muito difícil para os nossos empresários passarem na possibilidade de ser parceiro do concorrente. Fica meio estranho, né? Você vai fazer uma parceria com quem você quer talvez tirar o mercado, né? Por exemplo. Mas podemos dizer que os principais pontos em comum que esses novos modelos de gestão possuem são foco no cliente, ou seja, todo mundo vai discutir o que estão fazendo de melhor para atender o cliente, né? O que mais? Flexibilidade da estrutura organizacional, parceria com outras organizações, estilo participativo de gestão e trabalho em equipe. Ora, a gente vivencia um momento, né, e pode ser percebido através das associações comerciais dos municípios, que a associação ela tenta juntar as empresas, desenvolver ações em comum, né, enfim, para que melhore o negócio para todos ali que estão envolvidos ali com o comércio. Mas não é só do comércio, isso aí parte para todo segmento de negócio. Aqui, pessoal, apresento para vocês os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, que é um acordo comum de várias nações ao redor do mundo em busca de melhoria da qualidade de vida, do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Para isso, os países fazem esse acordo, estabelecem essas metas globais. Então, as organizações dentro desses países devem nortear os seus objetivos, as suas políticas, os seus valores, né? A própria cultura organizacional dentro desses valores buscados aqui, dentro desses objetivos. Então, erradicar a pobreza, erradicar a fome, melhorar a saúde de qualidade, né? Que mais? Educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, ação climática, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e, por fim, parcerias para a implementação dos objetivos. Pessoal, olha só isso, 17 objetivos do milênio. Iniciamos aí, né, com a Agenda 21, com a Eco 92. Pensem aí, no início tínhamos aí 7 ou eram 8 objetivos globais. Hoje já são 17, mais do que dobrou a meta. Então observe, as empresas podem se apropriar desses objetivos, utilizar isso como campanha interna e externa sobre o seu trabalho, sobre os seus processos, que a empresa ela atua atendendo essas premissas. E isso vai gerar um valor junto ao cliente. Então, é muito importante a gente estar alinhado com isso aí, nós como gestores, né? Então, de acordo com o relatório de Brundtland, de 1987, o termo desenvolvimento sustentável significa processo de desenvolvimento que permite às gerações atuais satisfazerem as suas necessidades sem colocar em perigo a satisfação das necessidades das gerações futuras. O artigo 225 da Constituição Federal, ele já fala isso, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, porque é um bem difuso, né?
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então o texto constitucional já traz isso aí como premissa. Então a nossa formação tem que ir nessa mesma ideologia. A empresa também, mesmo que temos aí a teoria da firma que fala que a receita tem que ser maior do que a despesa, mas sem perder de vista essa questão da sustentabilidade até para o próprio negócio. Então percebe-se claramente que a preocupação com as agregações que as empresas podem fazer no ambiente natural, cultural, social. Portanto, o desenvolvimento sustentável é planejar as ações de hoje, tendo em vista os resultados ao longo prazo. Então, já indiquei para vocês um documentário chamado A História das Coisas, assistam. Também uma outra chamada Alternativa Berço a Berço. Então, vá lá no YouTube e assistam essas daí. Aqui são os pilares da sustentabilidade segundo Standler. Então, o desenvolvimento sustentável ele está baseado em quê? Bem-estar social, ou seja, a gente se sentir bem, né, como ser natural aqui em nossa sociedade, mas o que a gente observa são muitas doenças, uma pressão pelo trabalho, pela renda para pagar as contas, né? Nem sempre o que ganha dá para pagar todas as contas, são muitos desejos, né? E muitas necessidades dentro dessa sociedade moderna. O que mais? Atividade econômica. Então tem que haver o bem-estar alinhado com a atividade econômica e com o meio ambiente. Então o desenvolvimento sustentável ele tem como base, né, como sustentáculo, esses três pilares aí. Então toda empresa precisa se equilibrar nos três pilares, que são a atividade econômica, ou seja, tem que ser lucrativa, tem também a questão do meio ambiente, não pode afetar a natureza e contribuir com ela. Então não é só a questão de você não afetá-la, mas o dever de melhorá-la, né? O que mais? E o bem-estar social, que são projetos sociais em benefício para a comunidade. Então, portanto, gestão sustentável representa o equilíbrio entre estas três grandes questões importantes. Então, sairá em vantagem a empresa que conseguir manter esse equilíbrio, né, e conseguir fazer com que o seu público, dentre eles os consumidores, percebam essa gestão equilibrada e sustentável. Então ele vai perceber isso, né, ele fala, nossa, olha que bacana o que essa empresa faz, olha o tipo de embalagem que ele usa, olha o que ele faz com os resíduos que ele gera. Então tudo isso já gera valor de percepção junto ao cliente. Então só assim a empresa poderá ter ganhos de imagem que trazem fidelização de clientes e, consequentemente, o aumento nas vendas. Então nada é em vão, né? Temos aí um objetivo fim, que é gerar renda, receita, dinheiro. Toda empresa, pessoal, tem que sempre ter esse foco final, tem que gerar dinheiro. Então, desenvolvimento sustentável tem a gestão baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, social, econômico e ambiental. Então, para finalizarmos aqui essa parte de modelos contemporâneos, mas não de ferramentas, nem tanto de modelos, né? Tem mais algumas ferramentas que eu coloquei mais à frente aqui que a gente vai discutir. Então, não podemos deixar de mencionar a necessidade que as empresas possuem de valorizar e recompensar seus recursos humanos, e a gente já falou isso naquela parte sobre motivação. Várias formas de você ativar as pessoas, né? E como este assunto já foi abordado nesse livro. Nesse livro não, nessa apostila, né, que eu indiquei para vocês de fazer uso aí durante os fóruns. Então vamos pensar agora na relação ética que deve existir entre empregadores e empregados e, consequentemente, a sociedade. Então, afinal, você sabe o que é moral e o que é ética, né? Então, quem é gestor tem que ter ciência disso. O que é moral? É o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que diferenciam o comportamento das pessoas na sociedade. Já a ética é a teoria ou é a ciência que busca explicar esse comportamento moral. Portanto, moral é algo que reflete o que está acontecendo na sociedade em determinada época. E ética é o resultado, ética é o estudo desses comportamentos. Então, a moral é algo mais amplo e a ética vem estudar isso, né, esse comportamento. Então, sempre devemos trabalhar dentro de uma ética porque ela é moralmente aceita. Ao contrário disso, pode haver o cancelamento,
da empresa frente à sociedade. Então isso é importante, pois vivemos num momento onde há necessidade pela ética, o respeito às minorias, às diferenças, a acessibilidade e respeito à individualidade estão sendo muito discutidos em nossa sociedade. E como as empresas são grupos sociais, é importante também que todos nós reconheçamos a necessidade delas terem uma conduta ética. Então, é aquilo que eu falei. A empresa deve atuar eticamente, passar essa imagem para que ela seja aceita socialmente. O contrário disso, como eu disse, é muito comum hoje essa expressão do cancelamento. Então não se admite mais a discriminação, o preconceito, a intolerância, sejam qualquer ambiente na qual façamos parte, não é só no ambiente empresarial, organizacional, é na escola e na sociedade como um todo. É fundamental que tenhamos consciência de que uma boa convivência em comunidade é baseada no respeito e na tolerância. Então as pessoas estão cada vez mais apoiadas pelas leis para assegurarem seus direitos. E assim as empresas precisam mudar, aceitar e assimilar essas alterações no cenário social para terem produtividade, qualidade e, acima de tudo, uma convivência harmoniosa com todas as pessoas. Até porque a empresa é tocada por pessoas e para pessoas, né? Então, quando baseamos nossas atitudes em comportamentos éticos, estamos agindo em conformidade com a moral vigente no ambiente empresarial. E isso deve fazer parte do perfil profissional de todos os profissionais da administração e de qualquer outra profissão. Todos nós fazemos o juramento, né, quando a gente forma. Enfim. Então, pois serão os futuros gestores, os tomadores de decisão, enfim, as pessoas que irão conduzir nossas organizações e levá-las para o futuro promissor, mais justo, mais humano e mais ético. Aqui, pessoal, dou uma pausa nessa parte de ética e venho aqui voltando em um conceito que é importante para quem trabalha dentro da gestão por competências, para a gente entender os perfis das pessoas. Então aqui eu até meio que já fiz um comentário com vocês sobre o modelo hexagonal de Holland, tá? O modelo hexagonal de Holland baseado para você tentar entender o perfil do seu colaborador, do seu trabalhador, para você pegar num processo seletivo e colocar a pessoa certa naquela função. Então ele cruza alguns perfis, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar mais com coisas, outros que gostam de trabalhar mais com dados, outros gostam de trabalhar mais com ideias e outros gostam de trabalhar mais com pessoas. Então, cruzando esses perfis comportamentais, traça-se um melhor perfil profissional para uma função, né? Aquele cargo ele tem um perfil mais humanístico, ou ele mais artístico, ou é mais convencional, mais realista. Então, o diagrama hexagonal de Holland, também conhecido como diagrama Riazek, como eu disse, é a abreviação de realista, investigativo, artístico, social, empreendedor ou convencional. Então, cruzando esses perfis, tem-se como você ter uma noção daquele perfil comportamental para você encaixar naquela função na empresa, naquele cargo, né? O que mais? Dentro do processo em que você vai ter que selecionar pessoas com melhor perfil, isso é um processo, né? Hoje a administração, né, os gestores, em qualquer tipo de treinamento moderno, a gente trata da administração por processos. Então, é preciso entender o negócio, o que gera valor para o cliente dentro do mercado, mas cada atividade dentro do negócio a gente tem que entender por processo, ou seja, várias atividades, trabalhos que geram um determinado resultado. Assim também é no processo de seleção de pessoas para uma organização. Então temos aí no processo de desenho do organograma qual que é a função, qual que é o cargo. Então tem a definição no processo seletivo, a definição da vaga. Então qual que é a vaga para aquele cargo, para aquela empresa. Define-se então um melhor perfil, né? Vou até aumentar um pouco essa imagem, ó. Então a definição da vaga, que está constituído no organograma, qual que é o melhor perfil para encaixar naquela vaga ali,
Então, há uma estratégia aí utilizada através de um banco de dados, pode utilizar plataformas como o LinkedIn e com os vários outros aí, não vou ficar fazendo propaganda para nenhum, né? Já fiz para um aqui, enfim. O que mais? Então, ou também um processo de divulgação da vaga, né? Um processo aí de recebimento, de recrutamento. Depois há uma triagem aí por currículos, né? Hoje em dia, os sistemas já fazem isso aí de forma automática, né? Facilita demais o trabalho dos gestores de RH aí. Depois disso aí, né, que você escolheu aqueles que são mais potenciais para aquela função, há um processo de entrevista, onde há um processo, né, que pode se aplicar provas, né, ou entrevistas também. Há processo de dinâmicas de grupo, enfim, também parecer técnico dos candidatos, enfim, pode-se fazer provas de múltipla escolha, provas abertas, testes psicotécnicos e dentre outros. Também a parte de capacitação na área de atuação, verificar se realmente ele tem domínio de habilidades, conhecimento de atitudes mais compatíveis ali. Então você vai tentar pegar no meio daqueles ali aquele que se enquadra melhor. Por fim, o fechamento aí, né? O contrato com esse entrevistado. O que mais? Aqui um outro esquema, né? Mostrando o mesmo processo, mas de uma maneira mais dinâmica, né? Então tem o processo de planejamento do processo seletivo, então é o entendimento da organização, o desenho do perfil, a programação de divulgação, os prazos de entrega, etapas do processo seletivo, dentre outros. Depois define-se quanto que se vai pagar para esse cara, dependendo da complexidade que é o cargo, a função, o trabalho, né? Então pesquisa-se e faz uma análise do perfil aí no mercado. Quanto se paga em média para esse cargo? Observa que sempre em um processo pergunta qual que é o objetivo salarial dessa pessoa, ele coloca lá. Se tiver muito acima ou muito abaixo, ele já é desclassificado ali nesse filtro automático, né? Depois, o processo de divulgação, ou seja, o anúncio de vaga em diversos meios de comunicação, site B2P, site de banco de dados de currículos, mídias sociais, jornais, revistas, enfim. Há um apanhado aí, indicação de colaboradores, né, da própria organização. Depois, o processo de triagem, que pode ser através de currículo impresso ou sistemas de gestão para isso, né, baseados em ERP, inteligência. E o que mais? Vem depois, passando dessa triagem, a primeira etapa da avaliação do perfil. Então, aplicação de testes psicológicos, redação, ferramentas de perfil, provas técnicas, de acordo com a necessidade que o cliente tenha. Depois, a segunda etapa, que é a avaliação do perfil, aplicação de dinâmicas de grupo, de acordo com a necessidade do cliente, a realização de entrevista individual e consultor de RH. Depois faz uma pesquisa de satisfação. Então, pesquisa de satisfação do cliente junto à área de qualidade. O que mais? O encerramento, ou seja, o fechamento do processo de consultoria. Faz-se também o acompanhamento, ou seja, o agendamento das entrevistas e o acompanhamento do andamento do processo, o encaminhamento de currículos dos candidatos finalistas para o cliente e o relatório dos candidatos de elaboração aí, dos candidatos. E, no final, a etapa de qualidade, né? Validação dos perfis dos candidatos entre o consultor de RH e o gestor do cliente. Então, aqui é como se você estivesse mais lidando com uma empresa que é especialista no direcionamento de candidatos para uma empresa. Então, se você é um gestor, você já entende como que esse tipo de organização atua para você poder entender esse processo e poder até participar ativamente de todo ele na hora de escolher alguém para trabalhar dentro da empresa que você coordena. Ah tá, e esses sistemas de informação gerencial, né? O que eu falei, pessoal, hoje vocês, né, muito mais integrados com a tecnologia do que eu, né? Vocês são de uma geração
mais avançado com o uso de tecnologias móveis. Então, os sistemas de informação gerencial são aqueles que integram várias bases de dados de diferentes setores da organização, integram isso em um único sistema que é capaz de entregar informações para o gestor para que ele tome mais facilmente suas decisões. Então ele consegue fazer o acompanhamento diário do andamento, né, de todo o setor, de qualquer setor da empresa, e sabendo como que está o desempenho daquela empresa naquele momento. Isso aí dá a ele o poder de um feedback constante, contínuo, e um poder de acompanhamento muito assertivo, né? E dá para se conduzir melhor os trabalhos a partir da informação. Então, para nós, a informação hoje é poder, né? Então vamos lá, pessoas. Um dos desafios também para os gestores é se livrar desse tipo de comportamento e perfil. Síndrome do empregado. Então, qual que é a síndrome do empregado? Aquele cara que tem um comportamento que é desajustado, infeliz, com a visão limitada na empresa. Então, ele mesmo não é ambicioso no sentido de desenvolver, né? Tem uma dificuldade para identificar oportunidades de melhoria dentro da própria atividade que ele exerce. Talvez ele não foi encaixado no perfil mais adequado para ele, né? É dependente no sentido que necessita de alguém para se tornar produtivo. Ele prefere que alguém conduza e oriente sobre o que ele deve fazer do que ele mesmo buscar o que deve ser feito. Então aquela pessoa também sem habilidade para transformar o conhecimento em riqueza, descuida de outros conhecimentos que não sejam voltados à tecnologia do produto ou à sua especialidade. Então ele só faz aquilo ali que está meio que predeterminado, ele não vai buscar nada para melhorar o seu próprio trabalho. O que mais? Ele não se preocupa com o que não existe ou o que não é feito, tenta estender ou especializar-se a melhorar somente aquilo que ele já faz ali. Né? Então é algo muito limitado. Então faz só o que aprende também, né? E por fim não se preocupa em formar sua rede de relações e estabelece baixo nível de comunicação. E isso aí é péssimo, esse tipo de introspecção no mundo do trabalho hoje, onde a gente vive aí a discussão sobre desempenho de equipes, né? Ambidestria, ou seja, que a pessoa tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, é multifuncional, né? Ambidestria e também autodidatismo, onde você tem que aprender sozinho. É outro conceito muito falado hoje em dia, né? Então, outras características para a gente finalizar sobre a síndrome do empregado, da qual temos que nos livrar. Talvez ela pode estar próxima da gente, mas temos que lutar sempre contra ela, né? Então, tem medo do erro, não trata como aprendizagem, ele não usa o erro dele para aprender, né? Não se preocupa em transformar as necessidades dos clientes em produtos ou serviços, que isso é péssimo, né? Porque o foco tem que ser sempre no cliente. Não sabe ler o ambiente externo, as ameaças que existem, então é uma miopia isso aí, não levar em consideração o que está havendo fora da empresa. E por fim, não é proativo, então há uma expressão que indica baixa iniciativa ou vontade própria de empreender, ele não mostra nada disso, né? Então isso não é positivo para o negócio, isso pode até contaminar o ambiente de trabalho. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, perguntar é preciso. Então, o significado de perguntar é fazer perguntas, indagar, procurar saber, interrogar. Então, dentro do ambiente organizacional, a gente querendo se afastar dessa síndrome do empregado, então é preciso ser que nem criança, é preciso ser curioso para a gente poder aprender, não ficar com dúvida para fazer alguma coisa errada. Tá bom? Então, aqui também, lógico, só passando algumas dicas, tá? Uma outra questão também que é interessante para nós gestores aqui é sugestões. Então, às vezes você vai numa empresa, então tem lá uma caixinha onde os colaboradores podem dar sugestão sobre alguma questão que foi levantada, né? Algum problema que vocês estão tendo, ou você pode pedir para eles opinarem sobre algo, tá bom?
Então, o feedback vindo dos colaboradores para a organização é muito bom também para a organização alinhar esses objetivos, essas necessidades, esses desejos individuais dos colaboradores aí para com o negócio, né? Então, vamos pedir ajuda também. Outra expressão é a perspicácia, né? Então, é a qualidade daquele que possui excesso de percepção para atender às coisas ou que aprende com facilidade. Então, eu já falei aqui agora sobre ambidestria e sobre o autodidatismo, né? Então, está relacionado a essa perspicácia, ou seja, uma característica que nós temos que buscar hoje em dia para atender essas demandas, né? Por causa da dinâmica que as organizações se encontram hoje, em constante mudança, e nós que temos que ter essas percepções para lidar melhor com a lead do negócio. Tá atrelado também, pessoal, quando a gente fala de perspicácia, além da ambidestria, além do autodidatismo, está relacionado com o desenvolvimento do feeling. O feeling é algo que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o procedimento operacional padronizado, tão conhecido como POP, né, é uma descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade, ou seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade. É o desenho das tarefas para o cargo. Então, se você vai numa empresa de grande porte, para cada cargo você tem lá um procedimento operacional padrão da atividade que deve ser executada. Então, o POP deve ser aplicado, por exemplo, numa empresa cujos colaboradores trabalhem 3 turnos, sem que os trabalhadores desses turnos se encontrem e que, por isso, executem a mesma tarefa de modo diferente. Então, a maioria das empresas que empregam esse tipo de formulário, né, possui um manual de procedimentos que é originado a partir de um fluxograma da organização. O fluxograma é um desenho dos processos que eu vou falar para vocês hoje aqui. Então, os procedimentos de segurança para a realização da atividade, a seleção e uso adequado de recursos e ferramentas, condições para assegurar a repetição do desenho dentro das variações previstas ao longo do tempo. Então, só para citar um exemplo, se eu trabalhei, por exemplo, numa indústria frigorífica e eu tenho lá uma operação dentro da linha da desórcia. Então, a desórcia é um lugar lá onde eles tiram os cortes da carne, né, do quarto do animal, enfim. Então, cada operador ali dentro da desórcia é especialista em uma coisa. Então, aí vai passar lá aquele quarto do boi, o cara só vai fazer um corte em todas as peças que passarem, ele só vai fazer um movimento dentro do que ele foi treinado para aquela função específica. Então, ele tem lá um procedimento operacional padronizado, indicando qual que é o tipo de equipamento que ele tem que utilizar, qual que é o tipo de ferramenta que ele tem que utilizar, como que é o posto de trabalho dele, o que tem que ter lá à disposição e como que ele deve executar o trabalho dele. Mostra a posição da peça, com que braço ele vai segurar, com que braço ele vai cortar, enfim, é um desenho claro e específico, com foto, com desenho, mostrando detalhadamente por escrito o que ele deve fazer, para que não haja erro operacional, erro humano, falha humana dentro dos processos. O que mais? Os principais passos para celebrar um processo operacional padronizado seria o nome do processo, ou seja, o nome ou atividade do processo, o objetivo do processo, ou seja, a quem lê, né, se destina, qual que é a razão da sua existência e importância ali. Os documentos de referência, ou quais os documentos poderão ser usados ou consultados quando alguém for usar determinado POP, ou procedimento operacional padronizado. Vou dar como exemplo regras de segurança no trabalho. Então, vai estar indicando no POP para ele utilizar uma luva. Então, lá vai estar descrito, de acordo com a norma regulamentadora número tal, é a obrigação do colaborador fazer uso da luva no posto de trabalho. Então, quando o colaborador foi contratado, ele recebeu um treinamento, ele assinou um documento em que ele se obriga a utilizar aquela luva, naquele posto, naquela operação.
Se caso um dia ele cortar a mão sem a luva, ele vai ser demitido por justa causa, porque ele não cumpriu aquilo que ele foi treinado, que ele assinou um termo de responsabilidade e houve uma falha humana ali, porque ele não cumpriu com o uso do equipamento que faz parte do procedimento. Então está tudo documentado pela empresa. A empresa ela tenta se resguardar, né, com documentos, com provas, para qualquer tipo de falha humana. Então pode ser manual, pode ser outros POPs, né, ou normas regulamentadoras, ou resoluções do CONAMA, ou portarias do MAPA, pode ser, enfim, algo externo à empresa. O outro passo é o local de aplicação, onde se aplica o procedimento operacional padronizado, ou seja, no posto de trabalho. Aqui eu estou falando no posto de trabalho, pessoal, que eu estou colocando como exemplo uma indústria. Mas pode ser, por exemplo, um vendedor. O posto de trabalho desse cara é lá no ponto de venda. Né? Lá no ponto de venda. O ponto de venda ele vai ter um procedimento também para executar. Ora, um vendedor, ele tem que conhecer o dono do estabelecimento pelo nome e tem que ser reconhecido também pelo nome dele. Ele tem que verificar o freezer, ele tem que verificar o estoque, ele tem que repor o estoque, ele tem que colocar o preço no cartaz, tem que colocar o cartaz, tem que expor o produto. Então, uma execução num ponto de venda por parte de um vendedor é um processo padrão também. Ele é treinado para executar aquilo dentro do que a companhia quer. O que mais? As siglas, né? Caso as siglas usadas no POP, dar explicação a todas. Então, DT, diretor técnico, MQ, manual de qualidade. Então, existem siglas para identificar determinado documento, ou um número, ou um código, tá bom? Também, então, a descrição das etapas da tarefa com os executantes responsáveis. Então tem lá uma foto mostrando primeira posição, outra foto mostrando segunda posição ou movimento, a terceira mostra lá como que vai ficar o resultado final, ok? Há um detalhe muito importante, executante é uma coisa, responsável é outra coisa. Então pode acontecer que o executante seja a mesma pessoa responsável, mas nem sempre pode acontecer. Ou seja, pense que eu sou o responsável por fazer um levantamento dos cargos e tarefas. Eu estou mapeando as tarefas e os cargos da minha empresa. Aí, beleza, eu vou lá, a pessoa que opera, que está ali executando aquela operação, vai me passar tudo que ela faz, enfim, descrevo. Né? Ora, então, imagine que eu trago outra pessoa para fazer o treinamento e esse cara que me passou esses detalhes não está lá. Então eu vou fazer de acordo com aquilo que está descrito. Então toda essa informação, essa expertise da vivência real da operação tem que ser com alguém que tem vivência e faça aquilo. Ou que a pessoa que faça esse levantamento conheça profundamente esses processos organizacionais. Então se existir algum fluxograma relativo à tarefa como um todo, ele pode ser agregado nessa etapa, né? Ele pode estar incluso lá no POP. Também informar o local de guarda do documento. Em alguns casos, ele fica lá no próprio posto de trabalho, à vista, para todo mundo que passar lá ver, aprender e não fugir daquilo. O que mais? Informar a frequência de atualização. Então, um POP ele tem que ser atualizado. Então, ele tem uma data, ele tem um prazo, depois ele tem que mudar. E isso é tudo inspecionado, tá? Tem um órgão fiscalizador que vai passar, verificar se isso aqui tá, qual foi a última atualização dele e por aí vai. Caso esteja fora da data, a empresa é notificada, enfim, pode até ser multada. Depois, informar em quais meios ele será guardado, isso aqui eu já falei, né? Então, ele tem que ser atualizado, ele pode ficar lá exposto, ou ele vai ter um local específico onde ele vai ser guardado. Quem que é o gestor do POP, o responsável, enfim, eles assinam esses documentos também. Um outro conceito extremamente importante, aqui eu estou falando, pessoal, essas expressões estão ligadas a empresas de porte maior, procedimento operacional padrão, não é que ele só é para essas empresas de grande porte, não é isso que eu estou dizendo. É que ele é mais utilizado em empresas de grande porte, mas pode ser utilizado em micro e pequenas empresas também, tá? Para orientar, enfim. Então, análise de perigo e pontos críticos de controles.
o APCCC. Geralmente ele é editado e moldado para cada organização baseado em preceitos universais, tá? Mas, no caso, essa análise de perigo e pontos críticos de controle é um sistema de gestão de segurança alimentar, né? Ele foi baseado sim, mas ele é aplicado em qualquer outro sistema. Então, o sistema baseia-se em analisar as diversas etapas da produção, ou seja, os processos, analisando os perigos potenciais à saúde dos consumidores, determinando as medidas preventivas para controlar esses perigos através de pontos críticos de controle. Atualmente, um sistema de análise de perigo e pontos críticos de controle pode ser um certificado, um ISO 22000, um ISO 9000, 9001, 14000, cada um deles para poder mostrar que essa empresa ela cumpre padrões de qualidade que certificam, né, que podem ser comprovados aí. Agora, pessoal, um outro conhecimento, né, que o gestor moderno ele deve dominar é o brainstorming, que traduzindo aí é a tempestade de ideias, que mais que uma técnica de dinâmica de grupo é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, né, de uma equipe, colocando a serviço de objetivos pré-determinados, ou para resolver um problema, ou para inovar um produto, melhorar um produto, ou trazer algo novo, melhorar um processo interno, tá? Então, são múltiplas as aplicações do brainstorm, e você pode moldá-lo da maneira mais adequada, né, ao seu negócio e à sua finalidade. Então, brainstorm é uma técnica, né, que tem várias aplicações, mas é mais frequentemente utilizada em desenvolvimento de novos produtos, para obter ideias de novos produtos junto aos colaboradores ou até mesmo a um público externo que for convidado, né? Também para publicidade, para desenvolver ideias para novas campanhas, para resolução de problemas, né? Consequências, soluções, alternativas, análises de impacto ou mesmo avaliação, como que a gente vai avaliar, tá bom? O que mais? Gestão de processos, encontrar novas formas de melhorar os processos comerciais, de comunicação, de produção, enfim. Também para gestão de projetos, identificar objetivos dos clientes, riscos, entregas, pacotes de trabalhos, recursos, tarefas, responsabilidades, enfim. Como eu disse, são múltiplas as aplicações. A formação de equipes também, né, a geração de partilha e discussão de ideias, enquanto se estimulam os participantes a raciocinar e criar, né, uma criatividade em equipe, uma criatividade sinérgica, todo mundo ali junto, né, se esforçando para um mesmo objetivo comum. Então, há três principais partes de um brainstorm. Primeiro, encontrar os fatos, algo que se queira realizar, ou um problema, uma solução, inovação, melhoria, enfim. Depois é a geração dessas ideias. E depois encontrar a solução. Mas de que forma que isso vai se dar, né? Então, em busca de fatos, na resolução de problema, em duas partes. Então, se eu definir um problema, então inicialmente eu posso definir o problema e eu mostro esses problemas para todo mundo. Todo mundo que está lá tem que ter ideia clara disso aí. Então, define-se o problema, poderá ser necessário subdividir esse problema em várias partes. A técnica do brainstorm funciona para problemas que têm muitas soluções possíveis, tal como a geração de ideias ou para o seu desenho também. Então, primeiro é a preparação, a apresentação, depois é necessário colher toda a informação que pode relacionar-se com o problema. Então, apresentei todos os problemas para essas pessoas, ou o problema, elas fizeram suas contribuições, ou seja, geraram as ideias. Eu tenho que vir e expor todas as ideias para todos os participantes, para que todos saibam de todas as ideias. A partir daí, pessoal, através de um mediador, eu vou buscar uma solução simples. Eu posso fazer uma votação aqui. Eu posso avaliar, discutir, enfim, mas de forma resoluta, eu vou passar por cada um e falar assim, ó, dessas possíveis soluções aqui, né, de todas que nós levantamos, fale para mim, escolha pelo menos 3 aqui que você acha que são mais relevantes. Não precisa explicar, não.
Aí ele vai e indica as 3, eu marco, aí passo para um outro, indica para mim 3, enfim. Aquelas que tiverem mais pontuação eu vou selecionar e posso discutir, talvez chegar somente como uma no final, aí cabe muito a questão do que vai ser trabalhado ali. Então, o brainstorm é extremamente importante e tem ainda 4 regras aí. Críticas são rejeitadas porque não somam, né? A não ser que a avaliação seja evitada, o princípio do julgamento não pode operar, enfim. Esta regra é aquela que primariamente diferencia um brainstorm clássico dos métodos de conferência tradicional. Então pense que a priori, quando eu estou levantando o máximo de ideias, críticas não entram nisso aqui não, a gente descarta elas. O que mais? Um brainstorm também, a criatividade é bem-vinda, ou seja, essa regra é utilizada para encorajar os participantes a sugerir qualquer ideia que lhe venha à mente, mesmo que ela possa parecer utópica a princípio, né? Quanto mais ideias nesse início, melhor para que o grupo depois escolha. Depois, quantidade é necessária. Quanto mais ideias forem geradas, mais hipóteses há de se encontrar uma boa ideia. Então, quantidade gera qualidade. E, por fim, a combinação e aperfeiçoamento são necessários. Então, eu listei todas, depois eu fiz uma exposição de tudo isso a todos, e depois eu vou fazer com que todos apontem para mim aí, em consenso, o que são os melhores, né? Então, todo o grupo participou ativamente dessa combinação e aperfeiçoamento de todas essas ideias que nós juntamos. Vamos lá. Então, já que a gente falou sobre algumas características que a gente deve fugir, que é a síndrome do empregado, eu acho que uma das características da qual um bom gestor ele deve se aproximar é um empreendedor, porque ele lida bem com finanças, corre risco, tem habilidades interpessoais, tem habilidades conceituais ligadas ao negócio, então ele tem virtudes profissionais, ele é leal e dedicado àquilo que ele executa, é honesto, sigiloso, prudente e corajoso, tem perseverança, né, engajamento naquilo que faz, é compreensivo, humilde, imparcial e otimista. Então, assim, agora é uma aula, não tem como falar muito sobre essas características, mas peço a vocês que façam autoavaliação e uma reflexão sobre isso. E você, enfim, se posicione para você ver se você tem algumas dessas características, dessa ou da outra que a gente já falou, para que você busque ir moldando, né? O processo de autoavaliação ele deve ser contínuo para a nossa melhoria e desenvolvimento profissional, né? Ou seja, buscamos, assim como o Kaizen, melhoria contínua. Agora, vamos falar, né, do feeling. Aquilo que a gente falou ali atrás, né, sobre você ter eficácia, de você unir aí, aquela percepção do que realmente acontece, porque você tem conhecimento. Então, o administrador e empreendedor tem que ter feeling. Feeling é aquele algo mais que se tem para determinada atividade, é uma espécie de instinto, é como você prevê o que vai acontecer. Em economia, o comportamento do consumidor e das firmas é algo que tem uma certa previsibilidade dentro dos estudos que se tem, dos axiomas, dentro das características, tanto do consumidor quanto da firma. Um gestor ele também conhece profundamente o seu negócio e que dá a ele propriedade de ter esse feeling, essa percepção de algo que possa vir a acontecer frente à situação atual em que a empresa está. Então, o feeling administrativo é quando você desempenha qualquer atividade ou ação e a gerência, né, levando sempre para o lado do planejamento. E quando você fica pensando antes de dormir e como aplicar seus conhecimentos na prática e criando projetos e tendo ideias de como empreender. Geralmente em sala de aula, né, eu comento com os meus colegas, ou com os alunos, e também com os meus colegas, o seguinte: quando a gente está aqui na academia, a gente está estudando, algumas disciplinas nos chamam mais a atenção, a gente tem mais prazer de trabalhar com aquele conteúdo do que aquele outro. Isso por um perfil, por uma afinidade individual, né? Com o administrador, mesma coisa, né? Tem administrador que lida melhor
com algumas questões de dados do que com pessoas. Enfim, o empreendedor ele tem um pouco de tudo, é isso que a gente está falando aqui. Né? Mas, no caso, uma característica que é muito importante dentro desse feeling e que eu relaciono com o aprendizado, sabe quando você quer aprender algo e você só consegue dormir depois que você realmente sente que você aprendeu? Você fica até altas horas ali pesquisando, né? Fica, enfim. Aí você aprende e fala, nossa, deu aquele estalo na cabeça, agora eu aprendi, agora eu consigo seguir, enfim. Eu acomodei aquele conhecimento ali e agora eu consigo fazer outras coisas. Então o feeling, ele vem desse engajamento que o administrador teve anteriormente. Então é quando você fica pensando antes de dormir e como aplicar seus conhecimentos na prática, criando projetos e tendo as ideias, enfim, como eu disse, um administrador empreendedor. Agora aqui o que eu disse, o downsize, o downsize eu citei para vocês falando assim, ó, isso aqui é uma estrutura da empresa, faz de conta que é o organograma, né? Vamos pegar de outro exemplo, vamos pegar um smart art desse aqui, ó. Cadê? Hierarquia, pronto, tá aqui, uma hierarquia. Ok, tá aqui. Aí eu falo assim, não, eu tenho muitos setores. Tenho muitos setores, deixa eu ver como eu faço aqui. Ó, criei mais um ali embaixo, tá vendo? Ó, vou criar mais, vou piramidar mais esse negócio aqui, ó. Observe então, aqui está o chefão, aqui está o operador. Então a distância, o downsize quer fazer o quê? Ó? Eu vou eliminar cargos, vou eliminar funções, eu vou trazer esses caras mais para perto aqui, achatando a estrutura da empresa, ó, achatando a estrutura da empresa, enxugando os cargos, atribuindo mais responsabilidade individual, remunerando melhor, e aí obtendo uma equipe mais engajada, mais motivada, mais eficiente e mais dinâmica diante da complexidade do mercado, né? Então, downsize é quando as técnicas da administração contemporânea que tem como objetivo a eliminação da burocracia corporativa desnecessária, pois ela é focada no centro da pirâmide hierárquica, isto é, na área de recursos humanos. Então, seria isso, né? Você pegar as pessoas, desenvolver as pessoas, enxugar cargos, às vezes você precisa mandar alguns embora, vai enxugar a folha de pagamento, mas tem essa questão de melhorar o desempenho da empresa. Ó, um outro conceito que é muito falado nos dias de hoje é o coach. Então, tem coach para tudo quanto é lado, tá? Mas como que surgiu esse conceito de coach? Ora, pense que a rotatividade de pessoas na empresa, mas você entrou um colaborador novo na empresa. Se tiver uma pessoa do lado dele, mostrando para ele o que ele deve fazer, como que ele vai fazer, instruindo, ensinando, motivando, essa pessoa ela vai se adaptar muito mais rápido àquele cargo, àquela função. E ele vai estar mais moldado mais rapidamente para o que a empresa quer. Então o coach, dentro da dinâmica organizacional, ela vem nesse sentido, como preparador das pessoas para exercer bem as suas funções dentro da organização. Então, o coach, o treinador, numa tradução literal, né, atua encorajando, apoiando, mantendo a motivação e acompanhamento, a ação e o plano de ação por meio de técnicas que melhorem a sua performance profissional e pessoal. Então, não é só o coach dentro da empresa, tem muito coach para a vida, né? Na internet, os caras trabalham no lado da autoestima, da motivação, da coragem, por aí vai. Então, com foco em melhor qualidade de vida, visando a satisfação de objetivos desejados desejados pelo colaborador, né? E também pela empresa, possibilitando dessa forma a concretização dos sonhos desejados, não só para ele, mas para a empresa também. Então, coach de performance, né? Ou coach de desempenho tem o objetivo de destravar as habilidades naturais dos profissionais. E é um processo em que a pessoa ajuda a outra a desempenhar, aprender e atingir objetivos e metas pelo autoconhecimento e conscientização sobre a sua própria responsabilidade no crescimento profissional. Então, entra-se também, né, ele entra como um apoiador.
esse conceito de apoio, né, que vem aí de um conceito de Lean Startup. Então, a organização de Lean Startup é o resultado da combinação dos tipos de organização linear e funcional, ou seja, é matriz, né, como a gente estudou lá naqueles tipos de estrutura organizacional na primeira aula, isto é, constituída pela combinação de características do tipo de organização linear e funcional. Então, ela é criada com o intuito de unir vantagens de dados e estilos organizacionais. E temos também o benchmark. O que é o benchmark? É você pegar as melhores práticas e adaptar o seu negócio e aplicá-las, né, para que você seja mais competitivo. Vamos pegar então a ideia de quem criou o sistema fast food como o McDonald's, eu apliquei isso no Burger King. E aí temos negócios concorrentes que têm sistemas de produzir o sanduíche de forma parecida. Então pegou aquele modelo e copiou. Melhorou, aprimorou para dentro da sua realidade, para dentro do seu negócio. Então isso é um benchmark. O que mais que a gente segue? O benchmark é a busca das melhores práticas da indústria que conduz ao desempenho superior. Aqui está a indústria, mas é organizações, né? É visto como um processo positivo e proativo por meio do qual as empresas examinam como a outra realiza a função específica, a fim de melhorar como realizar a mesma função ou aquela função semelhante. O processo de comparação do desempenho entre os dois ou mais outras empresas é chamado de benchmark. E as cargas usadas são as chamadas de benchmark. Então, benchmark, qual que é o benchmark dele? Ele faz em 1 hora. Nós fazemos em 1h10. Então, precisamos melhorar. Como enxugar nossos processos. Então, benchmark é um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, serviços, processos de trabalho da organização, que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de comparar desempenhos e identificar oportunidades de melhoria na organização do que está sendo realizado, ou seja, um monitoramento, monitorar para aplicar uma melhor prática, uma melhoria, uma oportunidade de melhoria. Um instrumento utilizado para a gente entender os processos é o fluxograma. Se nós temos o organograma que mostra a estrutura funcional, os cargos ou departamentos de uma empresa, o fluxograma mostra o fluxo de trabalho, de atividades, do que é feito. Então, o fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo. Então, por exemplo, a lâmpada não funciona, então eu vou verificar se a lâmpada está plugada. Então eu tenho aqui uma função se. Ora, a lâmpada está plugada? Se sim, eu vou verificar lá no acendedor, né? Se ele vai acender ou não. Se ele não está plugado, eu vou plugar a lâmpada. Agora, se ele está plugada, o bulbo queimou? Ora, se queimou, eu vou ter que trocar o bulbo. Agora, se ele não queimou, eu vou ter que comprar outra lâmpada. Então, aqui eu tenho uma definição do que deve ser feito em cada situação. Se o processo estiver correto ou se tiver alguma falha, não é verdade? Então, a partir do desenho, do conhecimento do meu processo, o gestor ele é capaz de verificar se é capaz de aplicar alguma mudança ou melhoria dentro desse processo. O que mais? Aqui temos alguns elementos, né, que constituem um fluxograma. Então, esses formatos aqui, a marcação de início e fim, isso aqui é uma entrada ou saída, aqui um processamento, esse daqui representa uma função se. A intenção aqui, pessoal, não é que a gente aprenda com propriedade e faça um fluxograma, mas para vocês entenderem que existem essas ferramentas, esses instrumentos, que são intensamente utilizados nos dias de hoje. Então, fora daqui da aula, vá lá, pesquise mais. Veja lá um vídeo no YouTube, leia um artigo na internet. O que é um fluxograma? Como fazer um fluxograma? Tem muito material, então vá lá. Vamos lembrar do autodidatismo e da ambidestria. Precisamos saber fazer várias coisas e aprender sozinhos. Então, pau na máquina, vamos seguir. Agora, eu já citei várias vezes para vocês isso aqui no decorrer das nossas aulas.
falando sobre o Balanced Scorecard. Então é uma metodologia de medição e gestão do desempenho desenvolvida por David Norton e Robert Kaplan, né, de Harvard, em 1992. Os métodos usados na gestão do negócio, dos serviços da infraestrutura, baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar tecnologia da informação, ou seja, tudo a ver com os dias atuais. E softwares, né, como a gente falou, sistemas integrados de gestão, ERP, como soluções de apoio, relacionando-a à gerência de serviços e garantia de resultados do negócio. Então, o Balanced Scorecard não é aquele gestor que foca só nas finanças. Ele tem um foco na finança, ele tem um foco no cliente, ele tem um foco na capacidade de aprendizado e no processo de trabalho. Porque tudo isso aqui é importante eu estar atualizando, revendo, melhorando, aprimorando, inovando no negócio. Porque as outras empresas também vão estar fazendo isso. Elas estarão engajadas em querer nos engolir. Então temos que engajar nessas melhorias. Então, um exemplo, o custeio de equipamento de proteção individual, custos de sinalização preventiva, depreciação dos equipamentos de proteção individual. E isso aqui eu estou colocando como exemplo, se eu sou um gestor da área de segurança do trabalho em uma empresa, então estou pensando isso. O que mais? Quem são meus clientes? Né? O próprio colaborador e o mercado e os clientes externos também. Então, alguns indicadores que eu posso estabelecer: a satisfação no ambiente de trabalho, né? O clima organizacional, as faltas no trabalho também pode ser um indicador. O que mais? Banco de horas também pode ser um indicador. Eu estabeleço múltiplos indicadores para cada uma dessas premissas. E estarei sempre analisando o desempenho de tudo isso junto ao meu grupo de trabalho, tá bom? Repassando esses informes e buscando novas oportunidades de benchmark, de melhoria. Tá bom, pessoal? Então, seguindo aí, essa aqui, pessoal, extremamente importante nos dias de hoje, tá bom? Principalmente quando eu falo de indústrias, empresas de grande porte, que têm sistemas de qualidade, sistemas de gestão integrada da qualidade. Todos eles utilizam essas ferramentas aqui. Então, eu vou falar brevemente e depois vocês vão lá na internet pesquisar, aprofundar e aprender mais, tá? Então, o diagrama de Pareto, né? O diagrama de Pareto, muito utilizado aí para você classificar problemas, né? Baseado na regra 80-20. Regra 80-20, que já vem aí desse matemático, o Pareto, né? Onde ele coloca em que 80% dos seus problemas está relacionado a 20% das causas. Então ele pega um somatório aí de acumulado aí que se faz dos seus problemas e você foca na resolução desses maiores, tá bom? Nós fizemos aqui uma brincadeira utilizando a matriz F6, tá? Em que eu poderia utilizar a análise de Pareto naquela problemática, tá bom? Eu não vou desdobrar isso aqui por uma questão de tempo também, tá? Mas, enfim, acredito que vocês consigam desenvolver isso aí também. O que mais? Temos também o diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe ou de Ishikawa. Esse diagrama, pessoal, você tem um problema, você busca as possíveis causas dele baseado em 6 premissas. Eu não vou me lembrar de todas elas, mas acredito que são materiais, métodos, medição, meio ambiente, mão de obra e tem mais alguma coisa, a última eu não estou lembrando. Mas enfim, são 6 premissas, tanto que ele também é conhecido como 6M. Materiais, lembrei, materiais. Então são esses 6 e você vai verificar se eu tenho algum problema nesses elementos. Ou nos materiais eu tenho algum problema, alguma causa nos materiais que está provocando esse problema, ou eu tenho algum problema no meio ambiente, ou tem alguma causa no meu ambiente que está provocando esse problema, tem alguma causa na minha mão de obra que está levando a esse problema, então ele tenta agir na raiz da causa para evitar o problema.
Temos também os histogramas, que são gráficos de controle, aqueles gráficos de barra, onde você mede as variações do processo. Então você tem um processo, você tem um limite superior e inferior de controle. E você vai ter que fazer com que esse processo sempre esteja dentro de um nível padrão, ou seja, de um nível aceitável. Ora, se você tem, como por exemplo, uma linha de produção já citei outras vezes, de caixote de frutas, cada trabalhador tem que produzir pelo menos 50. Ora, se um cara está produzindo 100, talvez ele está produzindo demais, algum problema deve estar acontecendo alguma coisa ali, né? Vou lá verificar o que está acontecendo, nós não temos essa capacidade toda. O que mais? Eu posso ter um que esteja produzindo abaixo, então vou verificar quais que são essas possíveis falhas também. Vou lá olhar isso aí. Então o histograma ele serve como um alerta, um gráfico, um termômetro, tá bom? Folha de verificação, o conhecido também como checklist, onde para cada tipo de trabalho, de processo, você vai passar fazendo um processo de auditoria, marcando itens, elementos, dia, horário, quem fez, quem estava, a quantidade que tinha, né? E, enfim, depende muito do tipo de trabalho aí que você vai estar executando. Eu já trabalhei em uma indústria em que eu era responsável pelo MIP, Manejo Integrado de Pragas. Então, ao redor da indústria, tinha várias armadilhas. Toda armadilha era numerada, tinha um código, né? Então, periodicamente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu fazia uma rota onde eu ia em todas as armadilhas, verificava se tinha alguma presa, né? Tinha alguma coisa lá pega pela armadilha. Se tivesse, eu tinha que anotar que espécie que era, enfim, tirar foto, colocar data, colocar horário, o número da armadilha e por aí vai, tá bom? Para fazer um controle. O que mais? Gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, pessoal, é aquele gráfico de pontos, onde eu coloco aí o quanto que a variação de determinado processo ele está disperso ou próximo. Quanto mais espalhados os pontos, maior será a sua variação. Quanto mais próximos os pontos ou alinhados, mais alinhados eles estarão do padrão estabelecido. Depois vocês podem olhar um pouco mais na internet sobre esses gráficos de dispersão, histogramas, enfim, sobre todas essas ferramentas da qualidade. O fluxograma a gente já acabou de falar. E as cartas de controle são com os POPs, os procedimentos operacionais padronizados, que a gente também já falou nessa aula aqui. Um outro conceito moderno, esse não é tão moderno, né? Esse aqui já é mais contemporâneo, vamos colocar assim, então é do tempo atual, né? O Just-in-Time é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata, ou seja, é no tempo justo. Então pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir estoques ou custos decorrentes ou esforços desnecessários. É aquilo que eu falei quando eu estava falando sobre teoria geral da administração, e que antes era uma produção em série, que você produzindo em maior volume o custo unitário reduziria. Aqui não, você só vai produzir aquilo que você tem ordem de produção. É uma produção puxada, né? Então essa é a diferença da eficiência do Just-in-Time. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar mais ferramentas dentro de uma abordagem estratégica, tá? Então vamos entrar falando sobre a matriz Ansoff. Então a matriz Ansoff é uma ferramenta de planejamento estratégico que fornece uma estrutura para ajudar executivos, gerentes e profissionais de marketing a criar estratégias para o crescimento futuro de uma organização. Então ele faz o cruzamento do mercado com os produtos. Então ele verifica lá no mercado se, no caso, se é um mercado existente ou se é um mercado novo, né? No mercado novo, ele busca verificar se há desenvolvimento de mercado, se há diversificação. E em mercados existentes, ele verifica se há possibilidade de penetração
né? Enfim, e busca, dentro desses mercados, analisar duas premissas: se os produtos já existem ou se são novos. Então busca, é um mercado novo, é um mercado já existente, é um produto que já existe ou é um produto novo. Então ele analisa isso, ó, se é novo, né, se ele é novo, é diversificação, ele vai ter entrada nesse mercado, né, já existe esse produto, tem penetração nesse mercado, esse produto é novo. Então é essa análise, tá bom? Aqui, pessoal, eu enumerei alguns elementos que são importantes. Então a gente ainda vai falar sobre as 5 forças de Porter, vamos falar sobre a matriz BCG, acabamos de falar sobre matriz Ansoff, né? Então isso aqui, ó, vou eliminar, não precisa. Já falamos sobre matriz Wood, matriz FMEA e Payback, já falamos também. Falamos sobre DRE também. Falamos sobre lucratividade e rentabilidade também. Então vou eliminar isso aqui. Pessoal, isso aqui é porque a gente já falou. Então, se você tem dúvidas sobre essas expressões aqui, vá lá, veja a nossa aula novamente, vá na internet também, procure por essas expressões, tá bom? Então vamos falar sobre essas outras aqui, tá bom? Ó, algumas dessas aqui eu preparei um slide específico para cada uma delas. Outras, não. Então essas que não tem um slide pronto aqui, eu vou falar rapidamente, tá? De forma bem breve sobre elas. Então, o primeiro aqui é o crowdfunding. O crowdfunding é a criação de uma campanha para angariação de fundos. Então, vamos falar assim, faz de conta que você quer investir em um negócio, ou que você quer estar desenvolvendo um produto e quer lançar esse produto, mas não tem dinheiro para isso. Então você pode fazer um projeto, né? Ou seja, um projeto de uma campanha, onde você vai apresentar isso, né? Essa ideia, esse conceito, e buscar pessoas para te ajudar, para patrocinar isso, tá bom? Então, sugiro também que vocês pesquisem um pouco mais sobre crowdfunding, que é um conceito que está sendo muito utilizado nos dias de hoje. Temos também o storytelling. O storytelling, ele conta a história sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre a sua ideia, tá bom? Então, também, se você quiser atrair públicos, investidores, enfim, você conta a história de uma forma convidativa, persuasiva, rica, que traga esse cliente, esse investidor, a se interessar para o seu negócio. Um outro, então, vamos riscar esses dois aqui, né? Que aí vocês vão pesquisar mais depois também. Temos o valuation. O valuation é quanto que vale um negócio. Então soma-se aí tudo que se tem de investimento nesse negócio e mais o que ele é capaz de gerar, né? Então é quanto que esse negócio vale. Então para quem é empreendedor, para quem está ligado em negócio, trabalha no ramo de investimento, é muito importante entender com mais profundidade sobre o cálculo do valuation. Então, vou riscar aqui, vocês vão trabalhar mais isso aí também. Outra questão, pessoal, é o EBITDA. O EBITDA é um indicador financeiro que ele demonstra qual que é o faturamento daquela empresa, excluído aí o desconto com impostos, depreciações e amortizações. Então é um indicador financeiro. Então indico também que vocês pesquisem um pouco mais sobre o cálculo do EBITDA, tá bom, pessoal? Não deixem de ter curiosidade de pesquisar sobre esses temas aí que eu estou indicando a vocês. Esse aqui eu acredito que vocês escutam falar bastante, né? Startup. Então startup está muito atrelada à ideia de empresas de tecnologia ou lançamento de um conceito, de um produto novo. Então, sim, está atrelado justamente a esse tipo de empresa que atua com projeto, com desenvolvimento, né, de novos produtos, está ligado ao ramo aí do empreendedorismo e inovação, tá bom? O pitch é uma apresentação rápida sobre o negócio, a fim de atrair investidores.
tá bom? Geralmente ele tem uma curta duração, geralmente 3 minutos, onde você fala a principal, o que você gera de valor para o cliente, quanto que a empresa gera em receita, o que ela gera de custo, de despesa, e principalmente o que ela gera de renda, de faturamento, para atrair, enfim, a atenção de investidores. O Canvas é um formato de apresentação curto, tá? É como se fosse um plano de negócio bem resumido. Você pode integrar através do pitch e Canvas, você fazer a junção desses dois para fazer a apresentação de um negócio ainda influenciado por storytelling, tá bom? Muito importante você entender esses conceitos e pesquisar bastante sobre eles, tá bom? Então, não fica somente aqui nessa videoaula que é bem curtinha, né? Não tão curtinha, né? Mas o conhecimento, né, as informações que a gente está passando aqui para vocês, é somente uma pontinha para vocês irem atrás de mais coisas. Ainda vamos falar aqui com mais profundidade sobre as 5 forças de Porter e a matriz BCG. Então vamos entrar, né, vamos já discorrer aqui sobre as 5 forças de Porter. Então é uma ferramenta muito importante para nós aqui, que estamos abordando agora essa parte mais estratégica. Para que ela é indicada? Né? Para organizações de todos os tamanhos. Para que ela serve? Serve para analisar o ambiente em que a organização está enquadrado e para determinar o melhor posicionamento do negócio diante dos concorrentes. Então ela é útil por quê? Porque o empreendedor passa a ter uma visão mais abrangente da concorrência e de como pode tirar proveito disso. Então, uma ferramenta que analisa, né, junto aí com a análise SWOT, uma análise ambiental. Então, sobre essa ferramenta, sobre as 5 forças de Porter, então, esta análise foi proposta pelo professor Michael Porter no artigo com As Forças Competitivas Moldam a Estratégia, publicado em 1979. Antes disso, a competição estava relacionada apenas à rivalidade entre as empresas. Depois da publicação do artigo, executivos, consultores, estudantes de negócios passaram a entender que a análise da competição vai além da mera rivalidade entre as companhias que atuam no mesmo segmento de mercado. Então, como que a gente deve utilizar essa ferramenta, né? Então, as 5 forças de Porter têm uma lógica simples do ponto de vista conceitual, mas exige uma visão abrangente do negócio. Lembra o que eu falei, né? Geralmente nós, gestores, temos que entender o negócio, habilidades técnicas, humanas e conceituais, temos que entender o que é que gera valor para o cliente. Então, para executar a análise, é preciso apontar os fatos que caracterizam cada força. Então, como que isso é composto, né? Como que isso é composto? Deixa eu aumentar a imagem aqui para vocês verem mais facilmente. Então, ele faz algumas perguntas, né? Faz algumas perguntas, ó. Como é a rivalidade entre os concorrentes? Então, como que é essa concorrência? Ah, ele vende com pagamento depois do consumo. Ah, esse não. Você paga primeiro, gera o pedido e aí depois você tem o consumo. Não, são diferentes tipos de aplicação ali junto ao ponto de venda. É um tipo de análise superficial que eu estou apresentando aqui para vocês. Depois ele pergunta, quais são os produtos e serviços substitutos? Ora, dentro de economia a gente verifica, classifica produtos. Aqui não é diferente. Por que o consumidor, por que o cliente vai preferir o meu produto a um outro produto similar? Ou a substituir esse meu produto por outro? Ao invés de comer um bolo, eu vou comer um biscoito, um pão. Não é verdade? Uma outra pergunta é sobre qual é o poder de barganha dos fornecedores. Então, fala assim, ó, qual que é o poder de barganha de quem fornece esse produto que eu revendo, né? Que eu uso aquela matéria-prima, enfim. Por que ele tem esse poder de barganha em cima desse insumo? Então, eu vou tentar entender melhor isso para eu não ficar à mercê desse poder de barganha. O que mais? Como evitar atrapalhar a entrada de novos concorrentes. Então, falou, esse é o ramo que eu atuo. Quais são os órgãos fiscalizadores?
para atuar precisa de ter um curso, um treinamento, uma credencial, uma formação. Então tudo isso vai evitar que entre novos concorrentes aí, dependendo do ramo de atividade que você atua. Depois, qual é o poder de barganha dos clientes? É o preço? É a qualidade? É a junção de tudo isso? Então, qual será o posicionamento competitivo da sua empresa frente a todo esse cenário que a gente apresentou, sobre todas essas 5 forças competitivas, né? Depois, pessoal, aqui uma outra ferramenta, ela está muito próxima à gestão da qualidade, tá bom? Uma ferramenta chamada 5S. Então ela é indicada para quê? Para negócio de todos os tamanhos, mas essa ferramenta foi desenvolvida considerando os de menor porte. Então, para que serve, né? O empreendedor e seus colaboradores desenvolverem uma disciplina voltada à ordem e organização no ambiente de trabalho. Então, pense assim, ó, Herzberg já fala dos fatores higiênicos que representam o ambiente, o local de trabalho, e que esse pode gerar insatisfação caso ele não propicie um bem-estar. Ele é escuro, tem mau cheiro, é poluído, tem fumaça, enfim, muito ruído. Então, é nesse sentido. Então, é útil por quê? Porque permite o empreendedor introduzir a disciplina do 5S em sua empresa de forma simples. Então, ele monta um grupo de trabalho e faz ali um estudo. Então, um pouco mais sobre essa ferramenta, né, o 5S são as técnicas mais populares da gestão da qualidade no mundo. Estão desenvolvidos no Japão por Hiroshiko Hirano. Os 5S são usados por empresas de todos os portes e até por pessoas físicas em sua vida pessoal. Eu já tive até um colega que aplicou isso na casa dele, chegou lá, estava tudo etiquetado, as tomadas tinham a tarjeta falando a voltagem, enfim. Então, mais do que uma técnica, é uma filosofia para manter o local de trabalho, a empresa como um todo e até a vida de forma organizada, limpa e eficiente. Por ser de fácil entendimento, apesar de exigir muita disciplina em sua implantação, pode ser muito útil para empreendedores que querem criar organizações eficientes. Então essas ferramentas, no caso essa, né, ela traduz o conceito do 5S em formulário simples que eu vou apresentar aqui para vocês, que pode ser usado para o empreendedor e também, né, no caso, o administrador, e também pelos colaboradores. Então, assim, em algumas palavras, né, os 5S são as letras iniciais das palavras em japonês. Seiri, Seiton, Seizo, Seitsuki e Sheitsuki. E em sua tradução literal para o português significa classificar, organizar, limpar, padronizar e manter. Então, imperaria o uso da mesma sigla aí, no caso, o 5S. Então, como que eu vou usar o 5S, né? Então, por meio de uma lista de coisas que devem ser mantidas ou descartadas, no caso, a etapa do Seire, né? Ou seja, um formulário baseado naquele ambiente ali onde se aplicou o 5S. Então, o Seire, né? Então, analise em sua área de trabalho, classifique o que é relevante ou supérfluo e mantenha somente o que é necessário para a execução da atividade. Essa etapa começa no local de trabalho de cada colaborador e se expande para todas as instalações físicas da empresa. Então, ela pode chegar, inclusive, a políticas e aos procedimentos da organização, como o POP, né? O Procedimento Operacional Padronizado. O Seire é importante para manter a empresa operacionalmente enxuta e eficiente. Com o passar do tempo, os colaboradores começam a juntar itens, né, físicos e virtuais, digitais, em seus locais de trabalho que não têm utilidade para a execução de sua função. Isso pode atrapalhar suas atividades. Então, reduzir sua eficiência ou desviar sua atenção. O mesmo vale para a empresa como um todo, seja suas instalações físicas ou políticas, procedimentos ou instruções. Muitos acreditam que o 5S se resume só a uma atividade de eliminar coisas, mas esse é só o começo, né, de algo que deve se consolidar
na forma da empresa funcionar como um todo. Pense assim, o 5S ele traz aí em suas raízes a ideia da melhoria contínua, tá bom? O que mais? Depois veio o Seiton, né? Seria, depois de eliminar o que é desnecessário, agora é o momento de organizar os itens necessários. Então é comum ver os negócios nascerem bagunçados, já que o empreendedor e seus colaboradores estão meio que apagando o incêndio, né? Começa o negócio, ele é um pouco ali meio que sem planejar, mas depois ele vai tomando corpo, ele vai aumentando a complexidade de atividades, então é preciso ajustando isso aí. E o 5S ele ajudaria isso aí de uma forma simples no início aí para os pequenos negócios, né? Então daí a dificuldade dos empreendedores adotarem o Seiton em suas empresas, né? Mas a falta de tempo não deve ser uma desculpa para manter a empresa organizada. Ou seja, cada coisa sempre vai ter aí o seu lugar. Depois o Seiso. Então as coisas precisam estar organizadas em seus lugares e limpas, em ótimas condições de uso. Então todos os 5S, né, o Seiso é o mais fácil de ser adotado pelo empreendedor. A maioria pode até admitir que a sua empresa está bagunçada, mas poucos admitem que ela está suja. Então a grande meta é que todas as coisas da empresa estejam limpas, higienizadas. Depois do Covid, né, pessoal, mais ainda aí tem que estar visivelmente expresso isso aí para todo mundo dentro da empresa. Agora, Seiktizu. Então, é o momento de padronizar a aplicação dos 3 S's anteriores. Então, muitas pessoas afirmam que usar os 5 S's, né, costuma adotar apenas os 3 primeiros conceitos de forma esporádica, normalmente uma vez no ano, enfim, periodicamente. O Seiktizu é adotado dos 3 S's iniciais como práticas rotineiras da empresa. Para isso, é preciso definir os padrões e procedimentos para que os primeiros 3 S's ocorram de forma constante. Então vamos falar assim, ó, essa empresa ela vai ser limpa a cada 3 dias. Ora, então você está estabelecendo um padrão, uma rotina ali, né? Essas coisas devem ser organizadas, revistas através de um checklist, também periodicamente, a cada 15 dias. Então, você também ali está estabelecendo um padrão, uma rotina definida para isso. Então, é nessa ordem. Então, o que mais? Então, ele pode estar certo, né? Mas é importante que tente aplicar os 3 primeiros S, seguindo um certo padrão de planejamento. Assim, no futuro, quando a empresa estiver maior, mais complexa, todos aceitarão essas regras de limpeza e organização aí. Ou seja, tem um padrão para isso. E, por fim, o Seiktizuki, que no caso, o Shichizuki, né, é o estágio em que os 4 S's anteriores se tornam uma disciplina, né, uma cultura da organização. Nessa situação, os colaboradores praticam os 4 S's iniciais de forma automática. Isso passa a fazer parte, então, né, da rotina da empresa e dos funcionários. Aqui, pessoal, é uma parte, né, são 2 partes que eu dividi aqui, o que seria o formulário de um 5S aí que você poderia aplicar. Então, aqui, ó, o senso de organização, o SEIRE. Então, questões de cada colaborador da empresa, senso de organização, utilização, liberação da área. Então, jogue fora o que não tem mais serventia. Então, o lema é útil hoje, conserve. Se não é útil, descarte. Então, o que deve ser jogado fora, o que deve ser guardado em um depósito, o que pode ser útil para uma pessoa, o que pode ser consertado, o que pode ser vendido. Então, são algumas perguntas que você pode fazer na hora de aplicar o senso de organização nessa área. Depois tem o senso de ordem, né? O Seiton. O senso de ordem, de arrumação, de organização. Então, mantenha as coisas em seu lugar e os espaços organizados. Qual que é o lema? Organizar traz mais espaço, mais conforto, mais tranquilidade. Então, algumas questões. Há um lugar para cada coisa? Sim, para a maioria, algumas vezes ou não.
cada coisa está em seu lugar, cada coisa após o uso está em seu devido lugar, temos o necessário na quantidade certa, na hora certa. Olha, princípios lá do Kaizen, né? Do Just in Time, mas também do Kaizen, né? Da melhoria contínua. Aqui então agora o 6, o senso de limpeza. Mantenha limpo o ambiente onde trabalha e as coisas estão nele. Então qual que é o lema? Limpe a sujeira e encontre os destinos certos para o lixo. Então cada um da equipe está sendo responsável pelo seu espaço, todos limpam o que usam antes de guardá-los, as coisas da empresa estão limpas, há coisas jogadas no chão. Então aqui sim, a maioria das vezes, algumas vezes ou nunca, enfim, você vai pontuar, você vai validar isso continuamente, trazer isso em forma de feedback depois, né, para o grupo, para isso trazer melhoria e assim por diante. Qual que é o outro processo, né? O Seiktizu, o senso de padronização, saúde e higiene. Qual que é o lema? Quem não cuida bem de si também não merece credibilidade. Então a empresa tem um padrão para a aplicação dos 3S acima. É um ambiente limpo, a segurança está sendo maior. Em um ambiente limpo, gasta-se menos com produtos de limpeza. Então, são perguntas da padronização e se há uma coerência, né? Dentro desses pesos que a gente coloca aqui. Sim, sempre, não tem certeza, não sabe. São questões que a gente deve trazer e discutir e melhorar os processos aí do negócio aplicando o 5S. E por fim, o Shizuki, ou seja, o senso de disciplina e autodisciplina. Mantém a ordem conquistada a duras penas. Então, para conseguir esses 4 S's anteriores, né? Qual que é o lema? Faça o que tem que ser feito, mesmo que ninguém veja. Então, a disciplina para manter a ordem, a rotina e o constante aperfeiçoamento, os 5S estão na rotina das empresas, das pessoas. As pessoas seguem fielmente essas diretrizes. Então, passa a ficar um molde para a cultura de organização da empresa, em departamentos, em setores e como um todo para o negócio. Então, estude um pouco mais isso aí, com mais tempo, esses 5S, tá bom, pessoal? Veja o videozinho lá no YouTube, tem também muitos artigos que falam sobre isso, muitas ilustrações, indico a vocês. Aplica lá no seu quarto, que deve estar uma zona, ou não, né? O que mais? Vamos falar sobre a ferramenta de definição de metas para as pequenas empresas. Ora, aqui então a gente fala um pouco sobre metas, objetivos, metas SMART, missão, visão, valores, coisas que a gente já vem falando aí. Então, indicado para empresas de pequeno porte, serve para orientar o empreendedor a definir metas para o ano em seu negócio, ou para períodos também, né? E é útil porque traduz através de uma linguagem simples a complexidade das ferramentas consagradas da gestão estratégica. Então, sobre essa ferramenta, toda empresa precisa ter metas para continuar crescendo. Os empresários, em especial, né? Os empresários, em especial os de pequeno porte, no Brasil, ainda tem muita ou falta vontade ou não tem disciplina para assumir esse compromisso. Faz tudo muito aí de forma não planejada, tá bom? Então, e a parcela de empreendedores que quer definir metas e esbarra em ferramentas complexas demais que exigem recursos que a empresa não tem, né, uma disciplina quase militar aí dos colaboradores de seguir. Então a ferramenta, né, a definição de metas para pequenas empresas é uma solução simplificada das ferramentas consagradas que pode ser adotada para as empresas de menor porte de forma transitória. Isso significa que o crescimento da empresa pode implicar a necessidade no futuro, né, de adotar ferramentas mais completas, né, como sistemas de gestão empresarial, que a gente já falou, ou como balança de scorecard, que eu também já expliquei para vocês, e também gerenciamento por diretrizes, né, aí um plano de desenvolvimento institucional.
aqui, ó, como que a gente vai utilizar isso, né? Então, como aplicar a ferramenta? É preciso que o empreendedor entenda o objetivo, indicador e metas. E metas são conceitos complementares, mas muito diferentes. Eles não podem ser usados como sinônimos. Isto é um precioso léxico, né? Vamos analisar essa tabela aqui, então. Vamos falar assim, ó, eu tenho que saber o que é objetivo, o que é um indicador, o que é uma meta. Então, o que é um objetivo? Então, a definição de objetivo é ou são, né, um grande esforço, ou um anseio, o esforço do empreendedor para a sua empresa. Então, o objetivo que ele quer alcançar. Um exemplo, aumentar a venda, reduzir custo, ganhar participação no mercado. Aí, o que é um indicador? Um indicador é uma métrica sobre como o objetivo vai ser mensurado. Então, é preciso ter uma métrica definida de como possa ser calculado, de que forma clara todos podem entender isso, né? Todos os envolvidos entendam isso. Então, quantidade de vendas brutas, né? O total de vendas líquidas, porque você pode ter realizado a venda, mas não realizou a entrega, então não finalizou aquela venda. Então, vendas brutas, vendas líquidas de um determinado produto, ou seja, você segmenta, custo de mercadorias vendidas, custos diretos, todos os custos, participação no faturamento, enfim, são vários indicadores que você pode estabelecer. E agora uma meta. Meta já é o valor a ser atingido pelo indicador final de um período. Então, aumento de 10% no ano fiscal, uma redução de 15% sobre o mesmo mês, um aumento de 7% ao final do ano. Então, aqui ele é bem definido. Então, aqui, já falei isso com vocês, né? Agora eu vou desdobrar. Então, o que seriam as metas SMART? Então, toda meta ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e tem que ter um tempo também, um prazo aí para isso. Então, por que ela é específica, né? Uma meta deve ser específica, clara, objetiva e sem espaço para questionamento no futuro a respeito do seu foco. Então, um exemplo aí, um aumento de lojas próprias. Eu quero aumentar o número de franquias. Tá bom? Isso aí ela é bem específica. Depois ela é mensurável. Ora, o que é ser mensurável? Se não for mensurável, não será possível definir se a meta está sendo cumprida ou não. Então, eu quero aumentar as minhas lojas, ser mensurável, eu vou falar, eu quero aumentar em 10 lojas. Agora, ela tem que ser alcançável, ou seja, o responsável por atingir essa meta deve perceber que é possível atingir isso, senão vai até gerar frustração no cara, né? Fala assim, de 2 para 10 lojas em 3 anos. Então aí já ficou mais alcançável. Fala assim, eu quero abrir 10 lojas no ano. Se o cara sabe, o vendedor, ele sabe que não tem penetração para isso, ou o seu agente de trade marketing, ele sabe que não tem penetração para 10 lojas no ano, ele sabe que tem aí, você consegue 2 lojas aí no período de 3 anos. Então isso aí é mais alcançável, é mais percebível por ele. Aí sim, gera-se motivação para esse alcance. Depois tem que ser relevante para a organização, né? Então, metas devem ser relevantes para o negócio. Em geral, devem estar atreladas ao aumento de entrada ou redução de saída de caixa. Então, é um sinônimo de expansão do negócio, um aumento da receita, um aumento de 10% do tamanho do capital do negócio, enfim. Depois ela tem que ter um prazo, um tempo definido aí, né? O time bound. Então, é um prazo máximo em que a meta deve ser atingida. Por exemplo, no caso, 3 anos. Eu tenho 3 anos aí para implantar 10 lojas, e isso aí ela é alcançável, né? Tendo como meta eu bater isso aí, 2 lojas a cada 3 anos. Tá bom? Então, sairemos de 2 lojas próprias em 2012 para 10 lojas próprias em 2015, por exemplo. Então, um exemplo aqui como você pode tentar alcançar esses objetivos, cumprindo suas metas, é desdobrando, né, em ações, através, aqui para vocês, da ferramenta conhecida como 5W2H, ou 4Q, um POC, né, onde você tem aqui um plano de ação.
Então, a iniciativa aqui é o que, né, o motivo, o responsável, o prazo, como que vai ser feito, onde vai ser feito, quanto que isso vai custar. Então é aquele quem, como, quando, onde, por quê, por quem, por quanto, tá bom? Por isso que eu falo, o 4Q, um POC, ou 5W, 2H. Então, se você contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 Hs, né? E 4 ou 5 Ws, went, why, we, wo, when, where, how e how. E how much. Então, no caso aqui, o que, como, quando, onde, por quê, por quem, onde e por quanto. Tá bom? Então, você pode criar o seu plano de ação baseado nessa ferramenta aqui, que eu já expliquei lá atrás, né, em um outro momento para vocês. Agora a gente passa para a matriz BCG, ainda dentro dessas nossas abordagens mais estratégicas, né? Então, para que a matriz BCG é utilizada? Então, ela é indicada para organizações de todos os portes, ela serve para que o empreendedor melhore a oferta dos seus produtos ou seus serviços, né, existentes, priorizando os que geram, né, ou que podem gerar mais caixa, ou que exigem também, ou vão exigir, maior ou menor esforço de investimento aí na venda. Então, por que ele é útil? Ele é útil porque permite uma análise periódica do portfólio, né, ou seja, dos produtos aí que a empresa oferta. Então, fazer um breve resumo aqui sobre o histórico dessa ferramenta, né? Inicialmente, então, entenda que a matriz BCG, como análise de matriz BCG, enfim, ela foi criada, né? Esta análise tem como nome BCG porque ela foi idealizada em 1970 por Bruce Henderson, que fundou uma consultoria muito famosa em Boston Consulting Group, ou seja, BCG. A BCG criou outras ferramentas, mas essa, né, se tornou tão popular que levou o nome da própria empresa. Então, por mais que outras consultorias deem outros nomes para a mesma avaliação, então, quem criou essa matriz, né, leva o nome dela, outras empresas fazem o uso dessa ferramenta, mas colocam outro nome para não fazer a propaganda dessa outra marca. Então, como todas as outras ferramentas clássicas da administração, né, a matriz BCG, ela foi desenvolvida para empresas de grande porte, mas empreendedores de negócios menor, né, de tamanho também podem utilizá-las aí, fazendo alguns ajustes. Então, a matriz BCG, porém, né, tende a não fazer muito sentido para negócios na fase de planejamento. Por exemplo, numa startup. No startup você não tem um produto consolidado que você possa comparar ele. Você pode fazer uma alusão, uma projeção, mas você ainda não pode atender tudo aquilo que essa ferramenta ela traz para a gente no universo de análise. Já não haveria, né, informações reais ou históricas sobre as vendas dos produtos aí para a gente poder comparar. Então, na versão original é preciso que você analise a participação e o potencial crescimento do mercado de cada produto, né, que a sua empresa vende. Então, se o mercado do produto cresce um pouco, mas ele tem uma grande participação no mercado, classifica ele como uma vaca leiteira. Em geral, as empresas gostam de vacas leiteiras, pois geram caixa sem muitos investimentos. Aí vocês me perguntam, que vaca leiteira é essa que esse professor está falando, senhor? Vou explicar aqui agora para vocês. Então a matriz BCG, ele coloca isso aqui para a gente, uma matriz, né, que pode ser colocada aí como participação de mercado ou a participação na geração de lucro para a empresa, tanto faz. Mas ele utiliza de forma emblemática esses símbolos, uma vaca leiteira, ou um abacaxi, ou um produto estrela, ou um produto coringa, uma interrogação. O que ele analisa, né? O que ele analisa? Ó, ele coloca assim, ó, o produto, né? Uma análise, nesse caso aqui, numa análise de crescimento do mercado ou numa análise de participação do mercado. Ora, se você tem um produto que você tem um baixo investimento, né? Você tem um baixo investimento para manter aquilo ali,
mas ele te gera uma alta participação no mercado, ora, se você precisa investir pouco ou nada para ele ter uma alta participação de mercado, esse é um produto vaca leiteira. Agora, se ele é um produto que você tem um baixo crescimento de mercado, mas você também tem baixa participação de mercado, ora, esse é um produto abacaxi, né? Ele não gera caixa para a empresa. Agora, se você tem um produto que você tem um alto investimento para você manter ele crescendo no mercado, mas ele tem uma alta participação de mercado, esse aqui é um produto estrela, né? Então, é bom que a empresa mantenha porque ele tem uma alta participação de mercado, mesmo que você mantenha um alto investimento para manter esse crescimento dele no mercado. Agora, por último, eu tenho um produto coringa. O que é um produto coringa? É aquele produto que você ainda não sabe. Por quê? Você está lançando esse produto por agora, né? Então você faz um alto investimento para ele, mas ele ainda tem baixa participação de mercado, mas pode ser que ele cresça no futuro. Vou dar um exemplo, pode ser que o mercado ele ainda não esteja preparado, não tenha, você pode subestimar a capacidade de aprendizagem frente a determinado produto. Olha só, tem a realidade virtual. Você pega aí cerca de 2 décadas atrás, não existia essa tecnologia. E quando ela foi apresentada, ela teve pouca penetração. Hoje você vai no shopping, você vê muito isso, aquela montanha-russa e aquele negócio, o pessoal usando aqueles óculos, mas a gente já ouve falar em metaverso. E o metaverso é a ampliação dessa tecnologia, né? Então, vemos aí que é necessário um grande investimento para se pesquisar e desenvolver isso, e ele ainda tem uma baixa participação de mercado, mas a perspectiva é que no futuro isso aí possa ser muito grande, tá bom? Então, essa análise que se faz da matriz BCG, a gente pode até fazer um equiparado entre matriz BCG e matriz Ansoff, que eu já falei para vocês. Se vocês não estiverem lembrando, volta o vídeo e veja de novo, ou vá lá na internet e pesquisa um pouco mais. Aqui é a mesma coisa, né? Necessidade de investimento, eu faço essa análise. Olha, se eu tenho que manter muito investimento, né? Enfim, e eu tenho uma participação na geração de lucro, eu faço esse peso aí. Então, a matriz BCG para empreendedores é mais útil para negócios com um número limitado de produtores em função da quantidade de análise. Então, fazer um estudo desses para uma loja de varejo que vende 500 ou 1.000 produtos diferentes seria inviável. É recomendável que o empreendedor tenha seus dados sobre quanto cada produto contribui com o lucro do negócio, né? Enfim, é um tipo de informação difícil de obter, pois implica um sistema gerencial e contábil que aceite rateios de saídas de caixa, enfim. Também é recomendável que o empreendedor tenha um orçamento sobre a necessidade de investimento em cada produto, principalmente o marketing e vendas. Então, caso tenha esses dados, o empreendedor pode fazer um exercício hipotético, classificando, né, em custos ABC, já falei isso para vocês, usando o seu feeling ou achismo, se preferir, para posicionar cada um de seus produtos em um desses quadrantes aí que a gente falou. Então, para a gente meio que já ir finalizando aqui, então os produtos vacas leiteiras, né, geram muito lucro para a empresa sem que seja necessário muito investimento, principalmente em marketing e vendas. Os produtos estrela geram muito lucro, ou seja, uma boa margem, mas também exigem muitos investimentos para obter um bom nível de vendas, né, uma boa margem. Os produtos ponto de interrogação ou coringa, né, ainda geram muitos lucros. Em geral, são produtos inovadores ou recém-lançados que parecem ter bom potencial na geração de lucros, mas ainda exigem altos investimentos de marketing e vendas, né? Principalmente. E por fim, produtos cachorro, né? Ou produto abacaxi, como a gente falou, são micados, não vendem bem, não tem boa margem de lucro e contribuem pouco para os resultados do negócio.
nem merecia aumentos em investimentos, já que o mercado para esses produtos não aponta um crescimento, ou até vai diminuir nos próximos anos. Vou dar um exemplo, o sal. Ora, o sal, dificilmente, né, você está num supermercado, dificilmente o sal vai ser um bom indicador de desempenho das vendas daquele produto ali, tá? Porque ele tem é um produto muito barato, de baixo retorno, né? Enfim, nada, não vai alterar muito ali, tá bom? Só para citar aqui como exemplo. Então aqui eu tenho uma matriz, né? Eu dividi ela em duas, mas aqui tá como que eu dividiria, né? Já mostrei nesse exemplo aqui essa imagem. Então aqui é só porque ele traz a descrição. Então, dividindo aí sobre a necessidade de investimento e sobre a participação na geração de lucros. Então, pessoal, eu vou finalizando aqui, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi bastante abrangente, né, o que nós trouxemos aqui para vocês. Então, participem dos fóruns, assistam novamente esses vídeos, tá? Pesquisem bastante na internet. Foi muito bom trabalhar com vocês, tá bom? Espero aí que a gente se encontre em outros momentos. Um forte abraço.